Estamos de volta e hoje a nossa convidada para um bate-papo bem franco é a Jéssica Parisotto. Ela que é modelo plus size, entre outras coisas, como ela mesma diz, para que a gente possa falar da nossa morada, da nossa casa, o nosso corpo, ele tão debatido, né? Por vezes tadinho, tão maltratado, e a gente tem mais é que amar o lugar onde a gente mora, porque essa é a nossa verdadeira casa. Jéssica, é um prazer conversar contigo, já tenho acompanhado o teu trabalho há algum tempo, admiro muito a tua postura e a forma também como tu ajuda outras mulheres nesse sentido de conversar. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para conversar, para expandir os nossos horizontes. Eu gostaria que vocês começassem assim, se apresentando. Com certeza, Michi, muito obrigada pelo convite de participar desse encontro, né? Eu penso que é justamente isso, né? A gente poder conversar e trocar essas ideias e às vezes, sem saber exatamente aonde tu tá atingindo, tu acaba atingindo, tocando as pessoas, fazendo com que elas se percebam de maneira diferente e algo que é tão difícil para nós mulheres, né? Essa aceitação. Então, eu sou a Jéssica, né? Eu tenho 34 anos. Sempre falo que eu sou uma mutação, assim, eu tô sempre em evolução, sempre uma buscando. Uma metamorfose ambulante. Com certeza. Tipo, sempre buscando aperfeiçoar, sempre buscando estudar mais, crescer mais, evoluir mais, aprender mais. Às vezes, aquele povo que pega tudo, né, que acaba se sobrecarregando em alguns momentos também, mas eu penso que tudo aquilo que eu fiz até hoje me trouxe preparada para o momento do agora. Sempre falo isso porque às vezes a gente passa por adversidades e questões turbulentas na vida e fica naquele momento pensando, poxa, qual é o propósito? Onde que isso vai me levar? Uhum. E depois tu chega num certo ponto da vida, tu olha pra trás e pensa, nossa, era tão simples, né? A gente é que complica. Exato. Então, eu sou essa pessoa, né? E me posicionei na internet, hoje atuo como modelo plus, dentro do segmento Curvy e Plus, né, de acordo com o corpo ou com o trabalho, para poder pegar mais trabalhos também. Eu fui cuidando mais ainda do meu corpo para poder pegar o Curvy, que é uma outra vertente aí da moda, dessa moda democrática que está abrindo as portas para as idades, para as etnias, para os corpos. Então, e também o papel de influencer aqui local, né, porque as mulheres, elas se identificam e a gente quer se identificar com quem tá falando com a gente quer olhar uma roupa e dizer, nossa, como fica bem, por que eu nunca usei? A gente quer olhar uma mulher de biquíni e pensar, nossa, pera, eu também posso, né? Então, eu acho que é esse o posicionamento, assim, defender o empoderamento e a liberdade da mulher escolher suas decisões, né? Tomar suas decisões. Porque eu vejo muito, assim, essa questão de que, às vezes, a gente é condicionado a decidir coisas que os outros querem pra nós. Uhum. Que os outros acham que seria bom que a gente fizesse, que a gente fosse, que a gente usasse. E a gente não tá 100% com essa decisão. E o fato da gente conseguir se libertar e decidir, não, eu quero isso, eu vou assim. E os outros sejam eles, né? Quem eles quiserem ser. Exato. Então, eu me posicionei dessa maneira, porque eu acho que também sempre acabei me posicionando assim em outros aspectos, em outros sentidos, outras áreas da vida. E tô bem feliz com esse momento e... colhendo frutos, né? Colhendo frutos, com certeza. Sabe, quando eu estava cursando jornalismo, a gente tinha uma cadeira que era História da Arte, que eu precisei me esforçar mais nessa daí, porque realmente, para mim, era mais complicado entender tudo isso. E eu pensava, por que na comunicação, no jornalismo, tem que ter História da Arte? E eu nunca me esqueci, quando a gente estudou a Vênus pré-histórica, uma estátua de Vênus, ela foi nomeada Vênus, né? Mas foi uma estátua que foi encontrada há milhares de anos atrás, de uma mulher que representava a feminilidade, que representava o poder, o endeusamento feminino, o Deus, né? A deusa, sim, que era feminina, a natureza. E o corpo dela, ela tinha seios muito fartos, pesados, caídos, um ventre muito arredondado. Ela era uma plus size. E aquilo era considerado, na verdade, o privilégio, sabe? O poder ter filhos, porque representava que a mulher maior, ela tinha mais quadril, que ela podia parir mais. Fertilidade. Né? A fertilidade, a própria amamentação, que é o alimentar. Então, todo aquele simbolismo. E se a gente for ver lá da pré-história até agora,
quantos padrões de corpos se apresentaram e a gente teve que se enquadrar neles, né? Desde aquela modelo magérrima da Victoria's Secret e voltando lá para nossa Vênus, então, lá da pré-história. Será que a gente vai conseguir mudar isso? Eu acho que não, acho que a mudança tem que acontecer na gente, né? A aceitação com a gente, que mudar o mundo a gente não vai. Os símbolos, né? É difícil a gente mudar isso. E tu sabe que, olhando um pouco para essa história da moda, né, em si, e levando a arte, porque a moda, ela vem a partir da arte, né? São expressões da nossa vida, né? Das revoluções que a gente faz. Isso, e a moda nada mais é do que uma representação daquele período da história, né? Então, hoje, a moda é baseada no que a gente viveu. A pandemia mesmo trouxe isso. A busca, assim, tu vai nas lojas, as mulheres falam, a busca pelo conf. Por que que o conf tá na moda? Tanto, porque as pessoas precisaram ficar em casa. Então, a moda é um pouco isso. E se a gente for avaliar, a modelo em si, aquela magra da passarela, ela era vista não como um padrão de beleza ideal. Inicialmente, a proposta é que a modelo fosse apenas um cabide. Que ela não representasse curva, que as curvas dela, que o corpo dela não chamassem mais a atenção do que a peça que ela estava vestindo. E automaticamente, com o tempo, foi se conduzindo para que se entendesse que aquilo ali era o padrão de beleza. Inatingível, né, para a grande maioria das pessoas. Dificílimo ter o corpo da Gisele, né? Quem dera a gente, mas é dificílimo e ela sabe o quanto ela viveu pelo corpo para honrar e para manter os trabalhos que ela tinha. Exatamente. Cada um sabe, né, o sacrifício que tem que fazer para... Eu sempre digo, a gente vê um padrão muitas vezes e a gente não se dá conta de todas as coisas que aquela pessoa precisou abrir mão para manter aquele padrão, porque muita gente trabalha com o próprio corpo, né? O corpo é o seu instrumento de trabalho. Isso. Você já se sentiu infeliz dentro do seu corpo? Já, durante anos. Eu acredito que é justamente sobre isso, sabe? Porque não tem como gerar uma conexão se tu não sente. Sabe? Então, o que eu passo hoje? Hoje eu me amo, eu me aceito. Nossa, eu me olho no espelho o tempo todo, né? A gente se olha o tempo todo. A gente gosta de se olhar, a gente gosta de fazer uma selfie, a gente gosta de melhorar também. Então, eu me olho e eu passo pelo espelho e falo, nossa, mas tu é... Né? Tipo assim, caraca! Eu sou um mulherão, eu penso assim sobre mim mesma, porque eu acho que tem que começar por nós, né? Exato. Só que durante muito tempo não me senti assim, justamente porque na escola, por exemplo, as minhas colegas vestiam lá seus 36, sim. Eu já vestia 40. E aí eu pensava, nossa, as roupas delas nunca me servem. O que eu tenho de errado? Por que a minha roupa tá assim? Aí tu pega as fotos lá do colégio, tu olha, tu era fina assim. Né? Que nem um dedinho, tu era fina. E já colocava... Você acha que sempre foi relacionado a peso? Porque deixa eu te contar a minha história, então. Porque nessa mesma fase, o que é que eu fazia? Eu colocava 3, 4 meia calças embaixo, ou uma meia calça de lã em pleno verão, pra ter um pouquinho mais de perna. Sim. E depois, na minha juventude, adolescência, eu comecei a encasquetar com seios. E eu queria ter peito, e eu não tinha nada, eu não tenho nada de peito, absolutamente nada. E eu me lembro que antes de surgirem os sutiãs com bojo, eu colocava algodão. E até na praia, eu me sentia tão constrangida de não ter nada de peito que eu coloquei uma vez algodão na praia e fui tomar um banho de mar. Na saída o algodão deslocou. E eu chegando toda garota de Ipanema com o algodãozão grudado aqui. Daí eu fico pensando, poxa vida, por que a gente tem, não é, tanta dificuldade de se aceitar? Então não é só porque é mais gordinha, é mais magrinha, todo mundo tem algum tipo de noia em algum período da vida. Que complicado. Exato. E o lance, eu sempre falo, aquilo que eu falo no Insta é moda, autoconhecimento, lifestyle, mas assim, a gente fala sobre aceitação e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é corpo. Só que assim, nós somos muito mais do que um corpo. Então, quando eu falo em autoconhecimento lá no Insta, é justamente sobre a gente olhar pra gente e aceitar as nossas sombras também. Porque a partir do momento que tu começa a aceitar o que tem de mais profundo, além da tua casca, tu começa a entender que a tua casca, ela é uma representação daquilo que tu tem dentro. Exatamente. Então eu penso assim, esses tempos eu até usei a expressão, eu sou uma mulher grande. E não só pelo corpo. Porque eu me sinto uma mulher grande, uma pessoa que tem grandes sonhos, projetos, né? Então é sempre nesse sentido que eu tento direcionar o olhar
para que as meninas possam, em algum momento, encontrar isso que, às vezes, assim, é muito difícil tu fazer alguém enxergar aquilo que tu enxergou. Né? Como a gente diz, às vezes tu vai num encontro, numa imersão, numa palestra e vira a chave. Exato. Não vira a chave para todo mundo. Não. E né? em cada momento da vida a gente também, né, tem as viradas de chave. Isso. Acho que até a maturidade nos ajuda um E pouco. aí, às vezes, tu pensa, nossa, se eu pudesse, né? Ir lá e mostrar pra ela. Tipo, se eu conseguisse mostrar o quanto ela é linda, o quanto, além das estrias, da celulite, ela tem inúmeras qualidades, né? E a gente tá focado em ver só a aparência. Exato. Né? A nossa aparência, ela é nosso cartão de visitas. Óbvio, a gente chega, a primeira coisa que as pessoas veem. Mas aí tu dá a oportunidade das pessoas te conhecerem e ver o que tem por trás da tua aparência. Tem pessoas que às vezes tu olha e não acha que elas são tão bonitas. Aí você conversa com elas e elas te conquistam. E tu pensa, nossa, como ela é linda. Eu chego a arrepiar, porque E o contrário também acontece. Exato. Aquela pessoa perfeita, maravilhosa, que abriu a boca, sai uma escuridão tão grande de dentro dela, uma infelicidade tão grande que a beleza toda da estética, ela também some junto. É bem complicado isso. Então, eu penso assim, sempre defendo ali a questão da gente fazer terapia. Independente, sabe, se tu quer ir na convencional do psicólogo, se tu pretende fazer uma holística, se tu, sabe, buscar algo que te conecte com o teu ser interior. Quem tu é por dentro. Se tu não tivesse nada da tua aparência, como tu gostaria de ser, né? Nas tuas atitudes, personalidade, caráter. E eu acho muito também, assim, ó, que tudo que a gente passa na nossa vida nos molda, né? Como falei ali no início da nossa conversa. Mas muitas coisas difíceis que acontecem pra gente, elas nos moldam mais do que as coisas positivas. Eu acho que sim. São as dificuldades que nos tornam melhores. Isso. Eu acho que como pessoas, principalmente... Você já fez alguma cirurgia plástica, algum procedimento estético ou alguma dieta, alguma coisa para mudar aquilo que você via no espelho, se tratando de corpo, de rosto? Sim, então eu vou falar um pouco sobre como foi a minha virada de chave, porque em 2000 eu sempre gostei muito de mim mesma, das minhas características, mas eu me odiava em fotos. Se tu falar, minha Dinda era filha de fotógrafa e toda vez que ela fazia foto eu dizia não gosto, não gostei, e ela dizia nunca consigo agradar minhas afilhadas, porque eu nunca me gostava nas fotos. E hoje eu trabalho como modelo. Exato. Então, o que aconteceu? Eu me sentia poderosa, enquanto eu não via uma foto, por exemplo, principalmente aquelas me pega distraída, né? Eu não me gostava. Eu me achava imensa, eu me achava gorda. Eu percebia que eu mesma tinha preconceito comigo. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar alguma alternativa. E aí eu fui, em 2017, mais ou menos, por ali, eu fui atrás da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu queria, a todo custo, emagrecer. Então, eu pensava assim, não, eu quero emagrecer, eu quero chegar nos 65 quilos, que é os quilos que eu tinha lá nos 18 anos. Hoje eu tenho 34, né? Eu acho que tanta coisa aconteceu, mas enfim. E aí eu fui atrás. Aí eu comecei a perceber os custos, o que eu precisaria abrir mão, como que eu precisaria me comportar. Não sou contra quem faz. Sim, mas né? Pra você... E aí eu comecei a pesar, assim, financeiramente, né? Como uma pessoa que, tipo, trabalha, tem o seu dinheiro e sabe o quanto custa pra ter esse dinheiro. Quanto ele vale, né? Eu pensei, cara, mas se eu vou gastar ali com um plano de saúde e tudo mais, em torno de uns 12, 15 mil reais, com 15 mil reais, o que eu posso fazer? Daí eu comecei a pensar, poxa, dá tranquilamente pra pagar uma academia, dá tranquilamente pra fazer uma dieta lá dos melhores restaurantes fitness que nós temos, dá tranquilamente pra comprar um monte de legging e arrasar na academia. Eu pensei, cara, eu vou gastar todo esse dinheiro pra uma coisa que talvez é só uma questão de mentalidade, Exatamente. né, de mindset. Aí eu voltei, eu disse, não, pera, vamos começar de algum ponto. No momento, eu estava trabalhando numa empresa, eu estava estressadíssima nessa empresa e comecei a sentir formigamento nos braços. Dormindo, tava com os braços esticados, formigar. E aí eu comecei a criar crises de ansiedade sobre eu vou infartar,
eu vou passar mal, vai acontecer alguma coisa comigo. Fui pra nutricionista e aí fui descobrindo que eu tava pré-diabética, que eu precisava mudar alguns hábitos, mas que não necessariamente eu precisava mudar o meu corpo por causa disso. E automaticamente também o corpo muda quando os bons hábitos chegam na questão da saúde, né? Isso. E aí tu começa a perceber que se isso é um veneno pra ti, por que tu vai continuar consumindo? Exato. Eu ainda consumo muitas coisas que não deveria. Óbvio, né? Principalmente nos momentos de ansiedade, TPM. Sim, porque a gente não tá sempre 100%, né? Não tem eu nem acho como. que assim, se eu conhecer alguém 100%, me apresenta, que eu vou querer... Não conheço ninguém. Nem me apresenta, porque eu prefiro as que não são 100%. Então, aí o que eu percebi? Que a partir desse momento que eu comecei a olhar pra mim, eu disse, Jéssica, peraí. Eu comecei a gostar mais de mim, a querer me cuidar mais. Eu tenho medo de hospital. E aí, uma das coisas que também travou minha bariátrica foi o fato de pensar e ver depoimentos de pessoas no hospital, precisando de ajuda para coisas muito simples. Eu sou uma pessoa muito independente, muito acelerada. Eu gosto de fazer muitas coisas. Eu falei, de repente, eu vou ter que depender de alguém para fazer uma coisa simples, do dia a dia. Hospital é algo que me apavora, me dá calafrios, eu não sei. Pode ser alguma coisa ainda que eu tenho que tratar na terapia. Sim. Mas eu não gosto. Então, assim, não fiz nunca nenhum tipo de cirurgia, nem internada em hospital, nunca fiquei, por causa desse medo que eu tenho. Faria? Não. Assim, não. Mas as não invasivas eu adoro. Procedimentos estéticos que não são invasivos, tipo com agulhas. Eu já fiz lipoenzimática. Já fiz tanto no abdômen quanto na papada, que a papada era uma coisa que me incomodava muito. Tinha questões também genéticas relacionadas. E aí tu vai pensando e fazendo algumas coisas simples que vão mudando totalmente a tua visão sobre ti mesmo. Porque muitas pessoas, elas acham que se aceitar é perder a vaidade, no sentido de querer melhorar, né? Porque eu sempre digo, você pode evoluir, pode melhorar. Eu mesma coloquei a minha prótese de silicone, acho que foi assim a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque realmente pra mim mudou tudo na questão de autoestima, sabe? Eu me senti de verdade assim, mais mulher, porque eu sempre quis ter e eu sabia que não tinha nada que eu pudesse fazer que não fosse invasivo, que fosse solucionar esse problema. Mas eu vejo que o que a gente pode fazer? Melhorar a nossa pele, não é? Melhorar o nosso contorno corporal, mas dentro da idade que a gente tem, dentro da altura que a gente tem, não é? São aquelas grandes transformações que me assustam. Você pode ser uma Jéssica melhor dentro da Jéssica como ela é. Eu posso ser uma Michelle melhor dentro de todas as minhas características. Mas a gente está percebendo que as pessoas estão perdendo suas próprias características. Você está notando essa padronização? É padronização de rosto, é padronização de corpo? Parece que a gente está sendo feito em série. Como, por exemplo, a gente sempre fala lá da China, das pessoas que são orientais, que eles têm umas características muito semelhantes. Só que não tá fugindo do que tá acontecendo em outros lugares, principalmente no Brasil, né? Que é o que a gente mais acompanha, sobre os procedimentos estéticos, né? E eu acho que tudo que a gente usa em excesso é venenoso, né? Exato. Porque tanto aquilo que a gente faz pensando em se beneficiar como um procedimento simples, que fosse, digamos, um silicone. Se tu, daqui a pouco, tu coloca um silicone, aí tu quer colocar mais, aí tu quer colocar mais, aí tu quer colocar perder mais. A medida. Né? Tu não tem um limite ali dentro daquilo que tu já tá legal. Na verdade, a autoestima é que não tá boa. Não é nada com a estética, né? Aonde que tá? Tenta encontrar onde que tá esse vazio que tá te fazendo querer mais. Né? Querer colocar mais, que atenção que tu tá precisando. Exato. Porque às vezes é muito essa questão da gente precisar de atenção de uma certa pessoa, de alguém da família, às vezes de um relacionamento mal sucedido com o pai ou mãe. Tudo isso, eu penso muito na constelação, né, familiar, que foi uma das coisas que me abriu, assim, o caminho para encontrar os meus pontos críticos e entender, ok, isso foi algo que tu viveu, que tu passou, tá no passado, isso foi algo que a tua família escolheu, não necessariamente precisa ser o que eu escolhi pra mim. Então a gente vai tentando de algumas formas desconstruir isso, mas essa padronização que, por exemplo, um exemplo disso é a harmonização facial, isso. Né? A gente fala assim, vamos fazer uma harmonização. Aí eu penso, poxa, eu sei que eu tenho um lado mais bonito que o outro. Todo mundo tem, natural.
Aí eu quero harmonizar. Uhum. Só que daí eu coloco um pouco aqui, e aí naquele lado que tá bom, eu vou dar uma mexida também. E aí quando tu vê, a pessoa tá desconfigurada. Isso, a característica original foi perdida. Exato. Que é o que a gente tá também percebendo. Eu percebo que a gente não tem um limite mais, mas é justamente esse vazio. Exato. Esse vazio que a gente tem que encontrar algo que preencha pra gente ter a nossa autoestima. Quando a gente também está em disputa com outras mulheres, tudo tem fase na vida, né? Mas quando a gente começa a perceber aquela pessoa que tá sempre em disputa, que tá sempre criticando, que tá sempre vendo defeito na outra, defeito não, né? O problema tá com ela. Uhum. É aquela falta de amor próprio, é aquela falta de confiança. Eu acho que a maior beleza de uma mulher é ela ser confiante, ser única, né? Mostrar sua personalidade. E você é assim. Eu queria muito te agradecer pela tua presença aqui, por essa conversa, dizer que eu te acompanho, que eu sou tua fã, que eu amei o teu desfile na elegância, foi maravilhosa, brilhante, iluminada. E que você deixe, então, um recado para as mulheres que nos acompanham. Muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite. Eu também admiro muito o teu trabalho, principalmente quando eu vi essa nova proposta. Eu achei, assim, incrível. Acompanho os posts, os textos, me identifico muito, né? Tu fala com mulheres reais, tu fala com mulheres que nem a gente, né? Que tem os seus conflitos internos e que também é julgada pela sociedade por tomar suas decisões, né? Então, assim, só gratidão mesmo e que a gente continue plantando essas sementes, né? Porque acredito que isso tudo que a gente faz hoje, talvez hoje ele tenha um significado ainda pequeno. Mas eu acredito que daqui a alguns anos esse significado, essa memória, esse trabalho vai fazer com que essa geração que está vindo aí se sinta muito mais empoderada, Exatamente. né? Hoje eu vejo com 34 anos, eu tô empoderada, eu sou empoderada com o meu corpo, com quem eu sou, com a minha personalidade. E às vezes no mercado de trabalho dentro do modelo Plus, tu tá ali com uma modelo Plus de 23. E aí tu pensa, nossa, o quanto é forte a minha presença aqui. Porque Exatamente. quantas de 15 vão olhar e vão dizer, cara, eu quero isso. Sabe? Então, gratidão mesmo, obrigada. E se eu pudesse deixar algum recado, assim, para as mulheres, é que, tipo, a tua liberdade é tua e que tu tem o poder de decidir sobre qualquer coisa relacionada à tua vida, a teu estilo de vida, ao teu corpo. E que tu não deixe que ninguém te diga que tu não pode fazer algo, porque essa pessoa está errada. A gente pode, tudo que a gente se comprometer a fazer, a gente pode realizar. Essa é uma verdade, como é que eu vou dizer? Uma das regras que eu levo para minha vida. Tudo que eu me comprometer, eu sei que eu posso realizar, né? Então, que vocês realizem todos os sonhos de vocês, sendo magra, sendo gorda, sendo... de qualquer jeito, tu é única e exclusiva e isso não tem preço. Na verdade... São essas características que nos tornam especiais e únicas, né? Exatamente. Então, é isso, gurias. Obrigada, né, pela atenção de vocês, por estarem conosco, por estarem comigo ali no Instagram. E que a gente continue sempre se ajudando e se conectando cada vez mais. Que assim seja. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.